Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível também pela internet. Isso mesmo, acesse o nosso portal www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem. Nós temos algum outro canal de informação, que é o WhatsApp. Você pode também clicar e acessar e mandar as suas perguntas. 0 Operadora 11 9 5893 5075. Você é o meu convidado especial. O tema do programa de hoje é sobre o livro Exílios Operários, de autoria da minha convidada, que está aqui hoje no programa, Mazé Chotil. Mazé, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite para debater um tema tão importante como esse. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, estamos aqui para falar desse livro. Então, em francês, atualmente em francês, L'Exil ouvrier, é um exílio operário, né? A intenção foi de buscar falar de uma população muito menos conhecida em matéria de exílio. A gente sabe que a maioria dos exilados durante a ditadura 64-85, essa maioria eram estudantes e intelectuais. Eu quis buscar ver como é que aconteceu o exílio para essa população de trabalhadores, operários, empregados, suboficiais da Marinha, por exemplo, entre outros. Ótimo. Bom, vamos saber um pouco mais dessa obra. Por que, Mazé, você resolveu pesquisar o assunto exílio entre os trabalhadores? Qual foi o grande objetivo? Olha, eu era jornalista em Osasco em 79, quando os exilados da greve de 68 de Osasco estavam voltando. O meu contato, no passado, em 79, assisti então a volta do José Ibrahim, do Roque e de outros osasquenses exilados na época. E atualmente eu moro na França há 30 anos e eu trabalho para uma organização que trabalha para os comitês de empresa. Eles dão assessoria, consultoria para esses comitês de empresa e eu tenho contato também com a CFDT, que é a Confederação Francesa, né? Nessa pesquisa eu vi que essa confederação ajudou um grupo de brasileiros sindicalistas que esteve na Europa a conhecer melhor o sindicalismo europeu, a conhecer melhor o sindicalismo mundial. A CFDT colocou um lugar à disposição para que essas pessoas pudessem contactar os outros sindicatos, mostrar, né, aos franceses, aos europeus, o que estava acontecendo aqui no Brasil com os trabalhadores. Então tem todo eles, nessa disponibilidade da CFDT para esse grupo, eles realizaram jornais, realizaram grupos de pressão também, para ter um momento o secretário da Confederação envia na morte em 79, né, do sindicalista aqui em São Paulo, ele se manifesta contra esse tipo de atitude aqui no Brasil. Então, e outros também, não sindicalistas, né, grupos de solidários, né, tipo um ex-padre que vivia aqui no Brasil e que teve que voltar para a França. Então, foi eu tendo contato com o sindicalista em 79, trabalhando para essa empresa, eu procurei um tema de pesquisa e justamente esse tema vai bem porque eu conhecia esses dois mundos e também tem um pé entre a França e o Brasil. Legal, você tem as duas experiências, as duas vivências, por isso que foi importante nesse processo todo
E falar em processo todo, que tipo de levantamento que você fez de recolher as documentações para essa pesquisa? De que forma foi feito? Olha, recolher informação é delicado, mas nós temos Brasil Nunca Mais, né, o site da igreja, né, que a gente pode consultar na internet, que é disponível, de militantes que foram não necessariamente exilados, mas militantes que sofreram torturas, que foram presos. E foram presos, né? Tem 707 processos, e nesses 707 processos fala-se de 10 mil exilados, mas esse número eu não consigo localizar em lugar nenhum. Mas existe o DOPS, né? Os arquivos do DOPS, é uma fonte de pesquisa importante. Eu consultei o dossiê que se chama Exílio, e onde tinha informações, né? Sobre todos porque teve uma série de sequestros, e nesses sequestros 130 pessoas foram banidas, né, do país, em troca dos embaixadores que foram sequestrados. Mas como toda obra, como todo processo é feito, existem as dificuldades em realizar aquela obra. No seu caso, quais foram as principais dificuldades em contemplar essa obra? Olha, as dificuldades foram essas, encontrar, porque eu verifiquei o trabalho de outros pesquisadores, eu tinha 56 exilados nos documentos do DOPS, nos arquivos. Eu comparei com outros, mas não eram os únicos, muitos outros foram exilados sem ter sido passado por um processo, né? Então fui buscar, a grande dificuldade foi buscar em todo tipo de fontes de informação, digamos teses de doutorado, digamos imprensa, grupos de pesquisa, grupos como os Amigos de 68, são vários, fui buscar lá onde a informação pudesse estar, né? Mas é um trabalho muito difícil, porque muitos morreram, muitos já desapareceram. Quando eu quis fazer as entrevistas, quando eu passei as entrevistas, muitos morreram. Então, existem poucas pessoas, era preciso localizá-las. Onde estavam essas pessoas? Como quis entrevistar, como encontrá-las, né? Então, todos os meios, internet, grupos de amigos, todos serviram para localizar essas pessoas. Sabendo que algumas não queriam me dar entrevista porque estavam doentes ou porque não queriam lembrar um período difícil da vida deles, né? Então, mas foi um trabalho que durou justamente 4 anos por isso, né? Um trabalho minucioso de pesquisa, de procurar todas essas pessoas, de localizar, mas na minha amostra eu tenho 127 pessoas nessa amostra, com 37 sindicalistas. Bom, a minha convidada de hoje é a Mazé Chotil, ela que está tratando o tema do livro Exílios Operários. É o tema do programa de hoje. Você, inclusive, pode participar do nosso programa através do nosso e-mail visãoedebate@ig.com.br ou pelo nosso WhatsApp 0 operadora 11 95893 5075. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas para a Mazé. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do nosso programa. visãoedebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje é sobre o tema do livro Exílios Operários. A minha convidada é a autora Mazé Chotil. Mazé, nós tratávamos no primeiro bloco a questão do levantamento de dados que você fez para compor essa obra. Além dos documentos, quais outros meios que você utilizou para realizar este livro? Olha, sabendo que a grande parte, então, dos exilados eram intelectuais e estudantes, uma população que falou do exílio, pôde falar de experiências, os trabalhadores
eu encontrei alguns trabalhos, mas menos. O trabalho essencial foi de entrevistas. Era preciso localizar essas pessoas para entrevistas, para que eles pudessem me falar da experiência deles no exílio. Então foi um trabalho que comecei de campo, muito difícil, porque eu moro em Paris, né? Eu vim algumas vezes aqui no Brasil. Um momento eu entrevistei, por exemplo, o José Ibrahim, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 68, que esteve encabeçando a greve, o Roque Aparecido, a Ana Gomes, por exemplo, eu entrevistei à distância, porque ela era professora universitária em Campo Grande. Outro, Osni, o irmão dela, também exilado de Osasco, mora na Suécia ainda. Então todos os meios foram bons, mas sobretudo muita entrevista. Eu tive que realizar muita entrevista para recuperar essa informação que era para os grandes. Por exemplo, o José Ibrahim era mais conhecido da imprensa. Então, existe um material na imprensa, mas Ana Gomes, por exemplo, não tinha material na imprensa. Muita gente, o Deleles, presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, tinha algum material, mas muito pouco, porque o que eu quis fazer é trabalhar, não o lado político, de militância, mas eu queria trabalhar o lado humano. Como é que foi para essas pessoas, sem ter capital econômico, sem ter dinheiro, né? Porque quando se vivia no Chile, com 100 dólares, era possível viver sem trabalhar. Eles não, eles tiveram que trabalhar, raros não trabalharam. Então, eles tiveram que trabalhar e fazer o... Eu perdi. E vai saber as condições como eles trabalhavam, né? Justamente. Então, era preciso ir para as entrevistas, era preciso recuperar a informação com eles mesmos. Agora, mas hoje grande parte dos brasileiros, infelizmente, para a grande parte dos brasileiros, a ditadura é um assunto completamente desconhecido. Você pode contar para os nossos telespectadores, muitos nos assistem, viu, Mazé? Temos uma grande audiência pela TV, Canal 6 da NET, todo o pessoal do sindicato, através do site do sindicato, pelo YouTube, pelo site da TV Osasco, ou seja, todos nos acompanham, internautas, e completamente desconhecido esse tema. Você pode contar a eles o que era o exílio e quais eram os tipos e por que ocorreram esse exílio? Justamente, no livro, então, eu analiso, primeiro eles saem do Brasil, como é que eles saem do Brasil, com que meios? Eles não tinham dinheiro, quando tinha, os grupos poderiam, os banidos saíram do país pelo avião, quer dizer, o Estado mandou para fora banidos, mas os outros, como é que eles fizeram sem ter meios econômicos? Eles saíram com os meios, a igreja ajudou muito, amigos ajudou, meios pessoais, eles saíram. No primeiro momento, eles saíram para a América Latina, para o Uruguai, eles vão para o Chile, quando o Allende está no Chile, muitos estão no Chile, tem um grupo todo que vai se formar para retomar, porque a ideia desse primeiro exílio que acontece na América Latina era de se formar, ir para Cuba para aprender a guerrilha, para voltar, retomar o país dos militares. Seria, né, a continuidade da minha pergunta, por que esses países, Mazé? Por quê? Porque era próximo do Brasil, porque eles poderiam voltar, por exemplo, o Uruguai era cruzar a fronteira e voltar. Porque a ideia era essa, voltar para o Brasil para retomar o poder. O que não foi possível, eles vão então para o Chile, um momento no Chile, com a queda do Allende, não mais é possível, vai ter um segundo exílio que vai para ser na Europa, essencialmente na Europa, na Suécia. A Suécia recebeu muitos exilados brasileiros, eles vão também para a França, eles vão para Portugal, com a Revolução dos Cravos, né? Eles vão para Portugal, tem poucos que vão para a Alemanha, vão para a Itália, e no terceiro momento desse exílio, essas pessoas vão também ajudar os países africanos de língua portuguesa que se liberaram do colonizador português. Angola, Etiópia? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Agora, de Osasco, houve trabalhadores exilados? Quem e por quê? Olha, sim, o Ibrahim era um trabalhador exilado, o Roque Aparecido era um trabalhador exilado, a Ana Gomes, eu disse, era uma trabalhadora, ela trabalhadora exilada, o irmão dela, Osni, mas tinha também a Damares, o neto foi exilado, a mãe do neto, a Damares, é uma senhora que era chamada de tia por Lamarca, ele teve na PR e militou bastante, uma pessoa que não tinha muita educação e que se formou em Cuba, quase foi para a faculdade. Que bom.
Só para registrar, José Ibrahim era o presidente dos sindicatos metalúrgicos de Osasco e região em 1968, quando o sindicato e outras organizações lideraram a história da greve de Osasco. Essa seria a primeira afronta ao regime militar. Manuel Dias do Nascimento, ao qual citado aqui pelo livro e pela Mazé, o neto, ele também participou da articulação da greve, era funcionário da Lona Flex e Neto era diretor fundador do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Qual era o perfil dos militantes antes do exílio? Olha, os militantes do exílio, da minha amostra, os 127 pessoas, tem 30% de operários, eu vou ter uns 20% de empregados, tem uma boa parte também de militantes suboficiais, né, que veio da greve do Rio de Janeiro, greve dos marinheiros do Rio de Janeiro, e outros, né, como a Damares, que era trabalhadora informal, e outros poucos assim. Mas o importante eram os operários e os empregados e da região do Sudeste, né? Tá. Porque o Sudeste concentrava as indústrias da época, né? A gente sabe, Rio de Janeiro, sobretudo São Paulo, Osasco, né? Contagem também. E era a região onde a indústria se instalou naqueles anos. Mas o que mudou depois? O que mudou em termos? Da ditadura. O que mudou para essas pessoas, para os exilados, eles ficaram até 79, esperando a anistia, militaram, né? Como eu disse, teve uma certa militância sindical em Paris, né? Eles realizaram em 79 um encontro em Paris, na Bélgica, com todos esses exilados. Tinha o Frati, por exemplo, que estava na Itália, tinha o Ibrahim, que estava na Bélgica, tinha gente em Genebra, então tinha gente sindicalista um pouco, com exceção do mundo comunista, né? Na Federação Mundial de Sindicatos, os outros estavam nessa região da Europa. Eu perdi o fio da questão, desculpa. Vamos então deixar essa sua resposta para o próximo bloco. Já estamos encerrando esse segundo bloco. Estou aqui recebendo em nossos estúdios Mazé Chotil, que está tratando o tema, o livro, né, que está sendo lançado, Exílios Operários. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com essa pergunta que a Mazé vai responder para a gente. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate, recebendo hoje Mazé Chotil, tratando o tema, o livro, Exílios Operários. Mazé, no final do segundo bloco, você fez uma abordagem interessante dos exilados, né, o pós, o exílio, nas regiões ali da Europa, enfim. O que mudou depois desse processo todo? Pois é, quando eles voltam para o Brasil, o que aconteceu? Eles vão contribuir, eles vão se integrar, eles voltam em 79, o que a gente está vendo, né? O Lula na região do ABC, aquelas greves todas, eles vão se reintegrar ao movimento, ao novo sindicalismo, eles vão contribuir, né, com essa experiência europeia que eles têm, do que é sindicalismo. Teve duas gerações de sindicalistas, né? Os novos, o Ibrahim faz parte desse novo, e os velhos que eram mais ligados ao PC, e que eram o Deleles, por exemplo, que eram gente que tinha mais, que eram mais antigos, né? Tá. Eu chamo os antigos e os jovens, esse pessoal de Osasco faz parte dos jovens, a Imaculada de Minas Gerais faz parte dos jovens. Mas então, o que acontece? Eles aprenderam muito, essas pessoas que tinham pouca experiência de sindicalismo aqui no Brasil, eles vão para a Europa, então eles aprendem muito com o sindicalismo europeu e mundial. Eles vão chegar aqui, eles vão ajudar a esse novo sindicalismo, eles vão ajudar o grupo que está aparecendo, encabeçado pelo Lula na região do ABC, eles vão formar muitos trabalhadores, vão formar sindicalistas também, porque eles voltam e eles criam uma série de instituições de ONGs para formar trabalhadores, para formar novas lideranças sindicais, para tomar os sindicatos pelegos, não é? Nesse novo sindicato. Eles vão ajudar também essa nova, eles vão, 79, a gente está, o movimento pelas diretas, né? Sim. A gente que é movimento, então eles vão se integrar
também nesse movimento pelas diretas já. Ou seja, mas ajudou a construir a democracia e passou a ser então construída desde então. Com certeza, com certeza. Eles vieram com essa experiência e contribuíram, né, se integraram no movimento e deu continuidade. Agora, a senhora apresentou o seu trabalho na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais na França. Quais foram as primeiras impressões sobre esse outro lado da ditadura brasileira lá fora, para os europeus? Qual foi essa experiência? Eu acho que a ditadura aqui no Brasil é pouco conhecida, lá fora é ainda menos conhecida. E o trabalho que eu fiz com a CFDT, eles estão divulgando, eles compraram um certo número de livros e divulgaram também no site deles e tal, e tem uma divulgação assim. E eu estou voltando, foi o mês de maio, depois a França, a Europa entra em férias julho e agosto, eu estou voltando agora para para fazer um trabalho junto às universidades, né? É um trabalho de informação, é um trabalho de contato, mas eu acho que eles conhecem também, menos que os brasileiros conhecem pouco. Então, por isso que eu quis trabalhar nesse tema, porque é um tema em que a gente precisa, né? Os argentinos sempre falou estão com movimento, os chilenos sempre desse problema de violência, de ditadura, e a gente aqui no Brasil, a gente falou muito. Eu comecei minhas pesquisas em 2012, depois teve as comissões da verdade, um pouco em todo, né, inclusive municipais, inclusive a Comissão dos Trabalhadores, né? Então, eu acho que a gente apurou muita informação, e estamos apurando, e tem muita coisa para fazer, e depois para comunicar, né, que não seja restrito a um grupo, mas que seja, eu gosto muito de fazer um trabalho junto a estudantes, eu acho que alunos de história, de gente de colégios, porque é uma história que precisa ser conhecida, para que a gente saiba o que aconteceu, o que é isso. Porque a gente vê hoje, atualmente, pedindo a volta da ditadura, essas pessoas não têm uma informação, não têm conhecimento do que é ditadura, do que foram as torturas, tudo isso. Não faz ideia. Não faz ideia. Agora, mas como você enxerga e viu, está presenciando a CNV, a Comissão Nacional da Verdade, é um passo muito importante que a sociedade tem dado, né? Principalmente para os jovens que estão aí, que não conhecem a história da ditadura. Infelizmente, muitos ainda desconhecem, como já retratou, e reivindicam, por incrível que pareça, o retorno da ditadura. Mas a Comissão Nacional da Verdade veio para tentar esclarecer mais ainda. Com certeza, eu acho que é um trabalho muito importante, né? As comissões nacional, estaduais, em todos os níveis. É muito importante estar levantando história, né? Porque a gente ainda tem pessoas que a gente não sabe onde estão, né? Desaparecidos. E todo esse trabalho tem que ser feito, a gente precisa ter informação, a gente precisa ter conhecimento. É assim que a gente dá passos para essa democracia, que a gente estabiliza, que a gente reforça a nossa democracia. Agora, essa bobagem, que principalmente partindo dos jovens, gostaria que reivindicar o retorno da ditadura militar. O que você poderia dizer aos telespectadores que ainda não têm conhecimento? Tem que ler para saber o que está falando. Qual a dica que você daria, qual a orientação que você daria, Mazé? Eu acho que tem que buscar, né? Tem que buscar, ir no site da Brasil Nunca Mais, e no site das comissões de verdade. Vocês têm também no sindicato o material. Eu acho que a gente está aqui tendo essa informação e ver tudo isso para saber o que é, né? O que aconteceu com essas pessoas, com esses militantes que queriam um Brasil mais justo para todo mundo, que queriam um Brasil onde todo mundo pudesse ir na escola, onde todo mundo pudesse ter o que comer, onde todas essas questões de Brasil hoje, é importante. Então, é importante de saber o que foi aquilo, por que eles chegaram lá, por que aconteceu, o que foi a tortura, o que foi. Então, a gente tem mais fontes hoje de informação, é preciso ir, é preciso saber, né? E tirar a sua própria conclusão. Eu acho que é importante, vai lá. Começa lendo o livro, né? Está aqui o Exílios Operários, mas eu queria que você apresentasse, por favor. Está em francês? Está em francês, né? Esse livro em francês hoje, eu estou traduzindo, estou procurando o editor para que a gente possa editar o mais rápido possível, né? Eu espero que no mês de maio que vem a gente possa estar voltando aqui para falar da edição em português, porque eu compreendo, foi um trabalho na França, porque eu moro lá, porque eu trabalhei com a Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, teve que ser feito em francês.
mas justamente serve para conhecer, para levar para o mundo francófono todas essas informações. Tem gente aqui no Brasil que pode ler e já estão lendo, já leram, mas em português para todo o público, para que todo o público, né, todo mundo tenha acesso. Então é isso. Tá certo. Bom, eu queria dizer uma coisa mais, se você me permitir, que as pessoas que podem ler em francês, que queiram ler imediatamente, podem me contactar. Ótimo. Teclando meu nome, Mazé Torquato Chotil, teclando l'exílio ouvrier, ou então o exílio operário, a gente vão entrar no site, na minha página do Facebook, e tem os meus contatos. Então é possível, eu posso mandar da França para cá, porque a ideia é essa, de pesquisa, que durou 4 anos, é de fazer desse trabalho seja conhecido para o número maior possível. E esse exemplar que estou recebendo em suas mãos, mas para o sindicato? Para o sindicato, para que ele possa ser consultado, para quem quiser, esperando a versão em português. Muito obrigado, Mazé. Então, recebendo aqui das mãos da Mazé, esta obra será entregue nas mãos do nosso presidente, Jorge Nazareno. Muito obrigado mesmo por essa obra. Está entregue. Jorginho, já estou te levando aí. Eu queria agradecer a presença sua aqui, Mazé, que esteve conosco com muito carinho, atendeu o nosso convite e esteja sempre bem-vindo aos estúdios aqui da TV Osasco. Você que tratou o tema exílios operários. Mazé Chotil, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês e vamos lá. Estou de volta em maio, espero. Deus quiser, o convite já está feito. Também, obrigada. Agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso e-mail, você participa do programa visãoemdebate@ig.com.br ou pelo nosso WhatsApp 0 operadora 11 9 5893 50 75. Você quer rever esse programa? Acesse o nosso portal www.sindmetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.